Olá, tudo bom? Eu estou aqui no meu segundo vídeo falando a respeito do dízimo, né? Do que as igrejas pregam sobre os dízimos, do que as igrejas evangélicas e a católica também fala a respeito do dízimo, da obrigatoriedade do dízimo. E existe um trecho da Bíblia que fazem questão de citar demais, assim, exaustivamente, para justificar a coleta do dízimo. Esse trecho está em Malaquias 3, né, profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, dos versos 7 até mais ou menos o verso 11, mas o foco mesmo é de 7 a 10, né? Utilizam muito nas igrejas, é muito lido, e eu gostaria de dar uma explicação a respeito desse trecho da Bíblia, porque tem algumas coisinhas aí nas igrejas que não são bem explicadas quando se lê esse trecho. A primeira coisa importante que a gente tem que citar é o período que foi escrito o livro de Malaquias. Foi mais ou menos no ano 430, 440 a.C. Lembrar que antes de Cristo havia a lei de Moisés, que eram as leis cerimoniais, e dentre as leis de Moisés estava o dízimo. Cristo morrendo, a lei de Moisés para o cristianismo ajunta. Então, o livro de Malaquias, só pelo fato de estar no Antigo Testamento, ele não tem validade nenhuma para os cristãos, nesse sentido de se coletar, de se tentar justificar a prática dos dízimos. Isso já perde o valor simplesmente por estar no Antigo Testamento, para justificar pedir os dízimos. Sem contar que dízimo não é e nunca foi dinheiro, como eu já falei, inclusive, até no vídeo anterior. Eu gostaria de ler e de me situar primeiro, no tempo de Malaquias. Malaquias foi um profeta que viveu no período após o cativeiro babilônico. O povo estava retornando para Jerusalém, havia sido cativo por 70 anos em Babilônia, estava todo perdido. Então o povo perdeu muitas das práticas que Israel tinha antes. Ficou 70 anos cativo, ou seja, quem foi não voltou. Quem foi criança dificilmente voltou para Israel. Então o povo perdeu os costumes de Israel, e adquiriu muitos hábitos de Babilônia e posteriormente da Média e da Pérsia, né? E retornando, reconstruíram os muros de Jerusalém. Esdras e Neemias eram os juízes, digamos assim, desse período, e eles construíram os muros com muito afinco, com muita dedicação. Mas o povo, ao contrário de seus líderes, não estava muito preocupado com Deus. E aí vem o profeta Malaquias, que é um profeta menor, um profeta que falou pouco, mas falou bem, falou bonito, e dá uma advertência para o povo de Israel, que perdeu os hábitos anteriores de seguir a lei de Moisés, que estava em vigor e que tinha que ser seguida. Não para o povo cristão, que não tem que seguir a lei de Moisés. Mas tudo bem, vamos lá. Gostaria de ler Malaquias 3, a partir do verso 7. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Nós já estamos aqui, está tudo bem, não temos que tornar para Deus. E aí Deus faz uma pergunta, né? O profeta faz uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O povo perdeu o costume de dar o dízimo. Não é pagar e nem é devolver, é dar. A Bíblia o tempo inteiro fala em dar o dízimo. E para que servia o dízimo? Servia para os levitas, que não tinham herança em Israel, e eles precisavam ser sustentados por aquelas ofertas, que consistiam em produtos agropecuários, nada mais do que isso. Nunca foi dinheiro. Não há referência na Bíblia em algum lugar que dízimo é dinheiro. Era fruto da terra e fruto das ovelhas, do gado, das aves e tudo mais que eram criadas. O verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Sim, se os levitas passavam fome, porque eles não pagavam, não davam o dízimo. Se os pobres estavam desamparados porque eles não davam o dízimo, estava sendo roubado de Deus. Tem aquela frasezinha, quem dá aos pobres dá a Deus, né? Quem ajuda os pobres dá a Deus.
E o tempo todo, inclusive no cristianismo, o que se foca é isso. Você tem que ajudar os pobres, ajuda os necessitados, né? E você vai estar roubando a Deus se você não estiver ajudando os necessitados, incluindo a tribo de Levi. E aí o verso 10, que é o auge de tudo, né? Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Opa! Trazei todos os dízimos aonde? Trazei todos os dízimos à igreja? Casa do tesouro. O que é essa casa do tesouro? A casa do tesouro está aqui em Neemias 10, 38. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas traziam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Quando Salomão construiu o templo, ele fez câmaras de depósito. E ali eram depositados tesouros. E esses tesouros, ou seja, essas ofertas, esses dízimos, ficavam guardados nessas câmaras. Não era para trazer para dentro da igreja, para dentro do templo. Era para trazer lá fora, lá pelo cantinho, e depositar lá nas câmaras. Então não é a igreja que você vai levar. É num compartimento fora do santuário. A casa do tesouro. Certo? Eu acho interessante que modificaram isso, né? E tragam o dízimo para a igreja. Mas o segundo verso diz assim: para que haja mantimento. O que é mantimento? Mantimento é dinheiro? Mantimento é comida. Comida para o levita comer. Era para o levita enriquecer? Era para o sacerdote enriquecer? Era dinheiro para eles lá gastar? Passear no jatinho deles? Andar no carrão importado, na BMW? Não. Era comida. O cara tinha que comer. Trazei todos os dias na casa do tesouro para ele comer, para o levita comer, para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro que não tinha como trabalhar lá dentro e não tinha como ganhar o seu dinheiro. Vamos dar essa comida para esse povo. Era ajuda. Não era para enriquecimento como as igrejas fazem hoje. E vamos continuar. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Janelas do céu? Deus vai dar chuva de bênção. Essa chuva de bênção aqui é chuva mesmo, é água. Num tempo em que as coisas dependiam da terra, abrir as janelas do céu e mandar chuva. E mandar chuva significa boas colheitas, um gado com um pasto verdejante, suficiente para poder alimentar todo o povo de Israel. Abrirei as janelas do céu e derramarei as bênçãos. Agora, eu não vou te derramar um carro, eu não vou te dar uma mansão, eu não vou te dar nada disso, eu vou te dar comida, eu vou te dar sustento, eu vou te dar riqueza. Entende? Agora, quando você pega e deturpa a palavra de Deus ao seu bel prazer, para justificar um enriquecimento aí de um pastor que tem 300 milhões na sua conta bancária, nos seus bens imóveis, e um outro pastor que tem 500, e o outro que tem 2 bilhões. A casa do tesouro não é a casa anexa ao templo. A casa do tesouro é a casa do cara. E aí passa a deturpar o que está escrito aqui. Agora tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque assim como Deus abençoa, ele também retira. Eu não sei quando que ele vai fazer isso, até porque para mim não importa quando. Mas serão punidos de alguma forma. Agora, uma coisa aqui que eu acho achei bem interessante é se o cristão ele deve dar o dízimo. O dízimo não faz parte do cristianismo, o dízimo é a lei de Moisés, o dízimo não tem que ser dado pelo cristão. Foi abolido quando Cristo morreu. Eu gostaria de citar aqui, fazer uma citação de Robert Klosterhuis, que ele é vice-presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, uma das igrejas que mais cobram o dízimo de seus fiéis. Ele diz assim: o Novo Testamento nos afirma de fato que Paulo coletava fundos de algumas congregações para auxiliar os crentes pobres em Jerusalém que passavam fome, se referindo a 2 Coríntios 8:19. Não há informações sobre a coleta do dízimo. Olha, quem está falando é o pastor vice-presidente de uma igreja muito bem organizada. Por que vocês estão cobrando dízimo dos outros? Hein? Isso não seria um ato desonesto?